Criador dos céus, da terra e do mar, dando continuidade ao culto. Essa quinta parte deste culto maravilhoso de salvação, de cura. Se você crer, serás salvo. Se não crer, já estás condenado. Mas se creres, serás curado. Não importa a enfermidade. A fé cura. Então, eu vou te ensinar, inscreve neste canal, que eu vou te ensinar como deves fazer para ficares curado da enfermidade, do corpo que não tem quem cure, não tem jeito, não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata que possa curar. A mesma coisa, a tua salvação, a tua vida será salva se tu seguires como realmente manda o Senhor dos exércitos, Filho amado, primogênito. Amém? Se tu creres nestas palavras, serás salvo e curado. Mas tem que deixar de crer em outra palavra de falsos que se levantam e que estão no poder governando. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se Jesus diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem eu tenho prazer, escutai a ele, dai ouvido. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus Cristo. Aleluias. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão que viste, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Porque diz as Escrituras, a lei de Moisés e os escribas, que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o conhecestes, mas fizeram tudo o que quiseram, assim farão eles também, padecer, sofrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhe falava de João Batista, que foi degolado. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus Cristo e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pois muitas vezes recai no fogo o meu filho, e muitas vezes na água. E trouxe o meu filho aos teus discípulos para que os curassem, mas não puderam curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Vim trazer aqui o menino. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram a Jesus: Por que não podemos expulsar este demônio? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens,
e matá-lo-ão, e ele ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito, começaram a ficar tristes, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam os impostos, e disseram: o vosso mestre não pagou o imposto, a dracma. E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou e disse a Pedro: que te parece, Simão? De quem cobram os reis, os presidentes da terra, os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos da terra. Mas para que os não escandalizamos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma moeda. Tomam, dá por mim e por ti. Aleluias. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior Senhor no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres, não vos arrependeres, não vos fizerdes como este menino, de modo nenhum podereis entrar no céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê no meu nome, melhor lhe seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que venha escândalo, mas ai daquele homem por quem os escândalos vierem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida eterna coxo ou aleijado, do que teres duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo do inferno quando morreres. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para ti fora, o para longe de ti, porque é melhor que entres na vida eterna com um só olho, do que teres dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que se os seus anjos nos céus sempre vê a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, e em busca da que se desgarrou? E se porventura acha a ovelha perdida, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não perderam. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e eles só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Essa é a igreja que eu edifico e que eu edifiquei. Onde houver 2 ou 3
concordando com tudo que está escrito no livro sagrado e o que eu estou falando. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, porque essa é a igreja que eu deixei, essa é a igreja que eu edifiquei. Não é uma multidão de cego evangélico e evangélica e de pastores ladrões, cães gulosos em cima de altar. Mas a igreja é espiritual, a igreja é realmente de verdade, a adoração é espiritualmente verdadeira. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, lhe foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe fosse paga. Então aquele servo prostrou-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e perdoou-lhe aquela dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus irmãos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se também aos seus pés, rogava, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim e eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, os outros irmãos, o que aconteceu, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença aquele servo que lhe perdoou a dívida, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aleluia. Aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia, dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e seguiram muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem deixar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondendo, disse aos fariseus hipócritas: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmeas fez? E disse Jesus: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne, em um só corpo. Assim, não são mais dois, mas uma só carne e um só corpo. Portanto, o que o Criador dos céus ajuntou, não separe o homem. Lhe disseram os fariseus: então por que mandou Moisés que nós dessemos carta de divórcio e repudiasse nossas mulheres? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu deixar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a mulher deixada pelo marido, comete adultério com ela. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do casamento, realmente entre o homem e a mulher não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu e disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim
mas nasceram do ventre da mãe, e a eunucos que foram castrados pelos homens, e a eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber, isto receba. Aleluias. Trouxeram-lhe então alguns endemoniados, para que sobre eles pusesse as mãos e o curasse, e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorvais. Aleluia. Os meninos e não os estorvais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles Jesus pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorvais de vir a mim, não os proibais de vir a mim, porque dos tais meninos é o reino dos céus. Aleluia. E eis que, aproximando-se de Jesus, o mancebo disse-lhe: bom mestre, que bem farei para entrar no céu? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, Senhor? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é o Criador dos céus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, as palavras que está escrita. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse então o mancebo: ah, Senhor, tudo isso eu faço, eu guardo desde a minha juventude. Que me falta ainda para herdar o céu, para entrar e ir para o céu contigo? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, me segue. E o mancebo, ouvindo estas palavras de Jesus, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades, possuía muitas fazendas, muito dinheiro. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Os seus discípulos, ouvindo estas palavras, admiraram-se muito, dizendo: e quem poderá, pois, se salvar, Senhor? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é isso impossível, mas ao Criador dos céus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: eis que nós deixamos tudo que tinha e te seguimos. Que receberemos então depois? Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna, será salvo. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Aleluia. Amém.